Oi, gente! Começando mais um programa aqui pela Vibe Mundial. Seja muito bem-vindo. A gente está sempre por aqui trazendo reflexões para você, para uma vida melhor, mais feliz e ferramentas também de transformação. Para você trabalhar o autoconhecimento e com ele você consegue moldar uma nova realidade, porque o primeiro passo para tudo é a gente se conhecer. Conhecermos aí os nossos pontos fortes e positivos e também os nossos pontos fracos ou um pouco mais negativos, e aí a gente vai controlando aquilo que não é legal, vamos explorando aquilo que é bom, vamos alquimizando características, vamos desenvolvendo outras e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre muita coisa interessante, mas eu vou começar contando uma história de uma consulente, né, que passou comigo aí um dia desses. E ela estava comentando que ela fez vários processos ligados à espiritualidade, a autoconhecimento, e aí ela foi se melhorando como pessoa. E aí ela conseguiu um emprego para desenvolver, né, a questão da liderança, então dentro de uma loja de uma grande marca, num shopping muito frequentado, né, pela elite paulistana. Então as pessoas aí mais enriquecidas, né, com status mais elevado, né, frequentam esse shopping. E aí ela foi comentando que dentro dessa posição de gerência dela, né, ela buscou fazer uma coisa diferenciada do que a chefia anterior fazia, visando que os colegas começassem a ter um pouco mais de qualidade de vida. Então ela adotou uma postura empática, humana. Ela chegou nesse local de trabalho com o coração aberto para ouvir as pessoas, fazer uma coisa diferente, adotou uma postura amorosa, mas o resultado disso foi um pouco diferente do que ela esperava. As pessoas começaram a ficar resistentes às posturas dela, e ao mesmo tempo que elas agiam com certa resistência, elas também passaram a agir com uma certa hostilidade e ficaram hostis a ela, agindo de uma forma que o que podiam fazer para dar aquela alfinetada faziam. E ela é uma pessoa bonita, que fala muito bem e que estava com uma postura muito humana e amorosa, começou a se questionar se estava fazendo a coisa certa. E ela queria entender o que estava acontecendo, que ela estava notando que até nos empregos anteriores começou a ter o mesmo tipo de acontecimento. As pessoas agiam do mesmo jeito. E aí, naquele emprego, ela parou para pensar e falou: gente, é um padrão que eu entrei em que eu estou atraindo isso. E eu quero entender por que eu estou agindo pessoas assim, que quanto mais no meu trabalho eu as trato de um modo amoroso, mais elas se viram contra mim, demonstram não estar gostando do que eu estou fazendo, me atacam, né? E ela queria saber o que é esse padrão, por que ela estava atraindo pessoas assim. E passou numa leitura comigo de tarô, tanto para saber isso, quanto para saber também o que esperar dentro daquela empresa em que ela estava. E aí, o que ficou muito notório ali é que, na verdade, todo esse processo que ela fez de se espiritualizar, de buscar se conhecer e se tornar uma pessoa melhor, fez com que de fato ela se tornasse, mas causou um efeito, sabe, de estranho no ninho, em que você está num local em que você vibra diferente, você tem uma expansão de consciência, você passou por essa expansão, então você tem uma consciência diferenciada, mas aquelas pessoas ali daquele local não têm essa mesma consciência, então não identificam essa linguagem do amor, não percebem esse comportamento proativo e a importância dele. Sabe aquela coisa de que tem pessoas que não estão preparadas para receber o amor, tem pessoas que não estão preparadas para que a gente estenda a mão a elas? Basicamente é isso que estava acontecendo com ela. Então, à medida que ela foi se espiritualizando, ela foi se tornando diferenciada das pessoas, das empresas pelas quais ela estava passando. E aí ela ficou naquele entrave, né? Mas o que eu faço? Se eu preciso desse trabalho como meio, né, de me manter, porque
Porque de repente, se eu for fazer uma outra coisa, buscar trabalhar por conta como empreendedor, eu não vou conseguir me manter. Então, nesse momento, eu preciso disso. Mas eu não quero conviver com essas pessoas, eu não quero passar por situações onde me hostilizam, né? O que que eu faço? E aí eu paro para pensar quantas pessoas têm de lidar com isso no dia a dia, não é mesmo, gente? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo se identificam com isso, de que em algum momento você estava ali numa função de liderança, ou os holofotes estavam voltados a você, seja por conta do seu talento, seja por conta do seu esforço, da sua dedicação, e os outros passaram a agir de maneira resistente em relação a você. E depois, seja pela dor de cotovelo, né, ou o que for, dor de cotovelo também é muito relativa, porque tem espaço para todos e as pessoas também podem obter posições de destaque, de crescimento, mas ao invés de fazer por onde, elas às vezes ficam estagnadas ou dentro de uma zona de conforto, e daí à medida que alguém começa a se destacar, ela se dói, né? E tenta ali atrapalhar a postura do outro, o comportamento do outro, né? O crescimento do outro, ou passa a ser hostil a ele, ou com brincadeirinhas sem graça, né? Isso acontece com muita gente e desmotiva a pessoa a continuar trabalhando ali, né? A pessoa acha o ambiente horrível e fala: eu trabalhar num lugar tóxico desse jeito, mesmo que eu ganhe, o prejuízo que isso me traz, energético e emocional, é sem tamanho. E a pessoa vai perdendo ânimo, vai minando a vontade dela de estar ali. E ela passa a querer, às vezes, fazer qualquer coisa, assim, mesmo que ela não tenha segurança material, segurança financeira, para se ver livre dali. E o problema é que quando sai desse trabalho, porque não aguenta mais, está por aqui, né? Não aguenta mais ficar lá, e a pessoa sai, ela se depara com dificuldades de novo. Se anteriormente as dificuldades eram de convivência, aí depois as dificuldades passam a ser porque ela escolheu fazer alguma coisa, de repente como empreendedora, né, uma atividade da qual não estava estruturada o suficiente para ela poder se manter daquilo. Então aí vem a dificuldade financeira. A pessoa fala: puxa vida, eu fiz uma escolha que não foi legal, mas eu também não estava feliz, então eu ia fazer o quê? Bom, vou falar para você o que o tarô falou para essa minha consulente. Veio uma carta de conselho que era um 8 de espadas, o conselho de como a consulente deveria agir. O 8 de espadas é uma carta que sempre ela mostra uma paralisia, ela mostra um bloqueio. No tarô que eu estava usando, mostrava uma pessoa presa numa teia, sem conseguir se mexer. Então, uma carta inerte e de paralisia. O que ela estava trazendo de conselho para essa consulente? Não haja mais da forma como você está agindo. Diminua tanta proatividade. Diminua esse ato de dar tanta importância ao outro. Diminua esse amor que você está dando o tempo inteiro, do qual você não está sendo nem reconhecida e nem tendo o mínimo de empatia por parte do outro. Então, o conselho era ela brecar o comportamento dela, brecar a simpatia em excesso, brecar a amorosidade, brecar a preocupação que ela tinha em relação ao outro, mudar, brecar. E quando ela brecasse, as pessoas em volta começariam a estranhar, achando que ela está agindo diferente, né, que ela não está ali naquela conduta que ela tinha, e aí isso faria com que as pessoas ficassem se questionando e, no mínimo, preocupadas ou atentas, em alerta, né, em relação a ela, e que assim passassem, inclusive, a respeitá-la mais na posição pela qual ela estava. Tá? Então, aquele foi o conselho do tarô. Aí ela perguntou: se eu continuar nesse trabalho, nessa empresa, tem avanços para mim? O tarô diz que depois de muito desgaste, teria avanços para ela e que, em tese, ela deveria continuar. Os avanços não viriam rápido porque se tratava de uma empresa que não tinha muito por onde a pessoa crescer. Então, até que houvesse oportunidade, ela precisaria ter paciência e se manter fazendo um bom trabalho. Mas era certo que viria um crescimento que ela buscava
e que, portanto, ela precisava ter paciência. E eu acho importante a gente comentar também sobre essa previsão que veio para ela, porque quantas pessoas passam justamente pela mesma situação, no entanto, elas desistem, elas optam por não continuar, porque elas não suportam o ambiente no qual elas trabalham, né? Elas não suportam o fato de estarem ali de peito aberto e às vezes a própria empresa não percebe quem é a pessoa, as qualidades, as aptidões, o quanto ela está se dedicando. Não há situações na vida que a gente sente que a gente se dedica tanto e que a gente não é reconhecido por aquilo que a gente está fazendo? Então, em meio a isso, as pessoas desistem, acabam indo embora, pedem demissão, vão fazer outra coisa, pulam, né, de galho em galho, indo para outras empresas e outras funções, mas tal como veio ali no tarô para ela, né, que haveria esse crescimento, ou seja, ela não teria aquela frustração futura no sentido de nadei, nadei, nadei e morri na praia. Não, o crescimento era certo, desde que ela continuasse, tá? Então, gente, às vezes numa leitura oracular, a gente consegue ter acesso a esse tipo de informação que mostra pra gente também a importância da gente resistir, tá? E resistência é uma coisa muito importante, eu acho que não só nos discursos sociais, tá? Mas eu acho que a gente precisa aprender a ter resistência na vida em relação aos inimigos, em relação às hostilidades que as pessoas às vezes fazem pra gente. Às vezes você está no caminho certo para você conseguir aquilo que você deseja e que você merece, que é seu por direito, porque você tem capacidade, você é esforçado, você é trabalhadora, mas você não consegue chegar lá e não consegue essa conquista porque você não resiste às adversidades. Então, a gente precisa aprender, na verdade, não só a persistir, mas a resistir às dificuldades que aparecem no nosso caminho. Porque às vezes a gente está fazendo tudo certo. O único problema é que a gente se deixa levar pelo externo. E o que o externo, que são as pessoas que estão à nossa volta, são nossos colegas, por vezes são aqueles que são os nossos superiores ou que estão abaixo de nós, dentro de uma escala hierárquica, querem. O que o meio quer? O que o externo quer? Infelizmente, o externo, o meio, não quer a nossa felicidade. Muito pelo contrário. As pessoas, além de não fazerem por onde elas serem felizes e conseguirem crescimento, elas também não querem que você seja feliz e que você cresça. Elas se sentem incomodadas quando alguém está ali evoluindo, se destacando ou fazendo algo ali de modo amoroso. Imediatamente muitos já começam a falar, ela não é boazinha desse jeito não, ixi, aquilo ali é falsa, eu não acredito, agindo daquele modo, eu desconfio de todo mundo que me trata bem ou desse jeito. Muita gente tem esse tipo de pensamento. A gente vê muita gente despreparado para lidar com amor, com empatia, com proatividade. Dentro do ambiente corporativo, essas coisas não existem. E o mais entristecedor é que muitas das pessoas que não agem demonstrando empatia, nem amor e que nem são receptivas a isso, nas redes sociais mostram uma coisa totalmente diferente, sabe? Às vezes demonstram uma postura espiritualizada, uma foto abraçando uma árvore, né? Uma reflexão ali, vendo aquela paisagem bonita, né? Do entardecer, né? Do pôr do sol. E as pessoas colocam reflexões tão bonitas e falam sobre empatia, sabe? Sobre espiritualidade, sobre equilíbrio, mas o quanto elas colocam em prática em relação a tudo isso que elas falam e que elas dizem. Então, é uma hipocrisia sem tamanho. Mas assim, o mais complicado é que a gente percebe que as pessoas, elas estão agindo assim no automático. E elas não percebem que elas estão agindo assim.
elas não param para olhar no espelho e para avaliar os próprios comportamentos. Se parasse para falar assim, nossa, por que eu me irrito tanto com fulano? Ai, por que essa pessoa nova que chegou no meu trabalho, ela me irrita, pega na minha veia quando ela começa a falar e eu não suporto? É porque ela é uma pessoa que se cuida, de repente, está sempre bonitona, na estica, com o cabelo feito, maquiada, bonita, as pessoas olham para ela, acham ela bonita e de repente eu não consigo me cuidar, porque eu estou sempre ali trabalhando, me dedicando à minha casa, à minha família, tenho um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para eu me cuidar de repente, porque essas coisas acontecem de modo inconsciente, tá? Às vezes a pessoa não percebe que o que incomoda ela é algo como isso de repente, como aparência, tá? A aparência do outro, ou de repente, né, o quanto o outro é proativo e ela é uma pessoa acomodada, acostumada a reclamar, para ela nada tá bom, e daí ela enxerga ali o outro com proatividade, querendo fazer acontecer, ela já começa, quer se mostrar para o chefe, né? Quer se destacar, quer se mostrar. Não é nada disso. Com certeza está querendo ali uma posição melhor, né? Fazendo média, né? Quantas vezes a gente não escutou isso, né? Ai, fulano está fazendo média, né? E por que incomoda tanto? Será que não incomoda porque quem está reclamando é uma pessoa que está ali parada no tempo, né? E sempre na procrastinação, né? Estagnada, negativa. Pois é, gente. Eu acho que é importante a gente refletir em torno disso tudo. Eu tenho visto uma coisa, tá? E é importante a gente destacar não só os aspectos negativos, mas os positivos também das situações e do tempo em que nós vivemos. A gente está num tempo que tem muito mal assim de ansiedade, de depressão, muitas coisas ruins acontecendo, guerras, mas a gente tem uma geração nova também surgindo, que eu vou te dizer, viu? São crianças, são jovens que são desapegados, eles não ficam num trabalho se aquilo faz mal para eles, eles não são dependentes de enriquecer, eles querem o suficiente para eles poderem viver bem, né, e ter aquilo que é necessário. Muitos não querem nem ter carro, porque acham que é um gasto desnecessário, tem transporte, tem metrô, tem Uber, então não precisa ter carro que é só gasto. Muitos não querem nem ter casa, porque daí podem mudar e ir para lugares diferentes, porque não depende de depois ter de vender um imóvel. Então, eu vou dizer para vocês, é uma geração muito diferenciada. É uma geração que não é preconceituosa. Sabe aquelas coisas de bullying que tinha na escola? Porque, se você tem o cabelo crespo é porque é horrível, mas é o que as pessoas diziam, é porque o seu cabelo é ruim, né? Se você é negro é porque você é negro. Se você é gay, de repente você é afeminado, é porque você é mulherzinha. Essas coisas horríveis que tinha antigamente, né, nas gerações passadas, não existem agora entre as crianças novas que estão vindo. Elas são empáticas, elas são mais livres de preconceito, elas têm a cabeça aberta, elas são acolhedoras umas com as outras. Então, dá gosto de ver novas gerações e crianças tão maduras que estão surgindo. Olha só, a Sani Rodrigues está dizendo aqui, porque eu estou também pelo Instagram, minha filha é assim, desprendida de tudo, tá? Ó que legal, filha desprendida, tá? Então o pessoal está comentando aqui. Então, as gerações novas, elas estão vindo assim, sabe? É diferente das mais antigas, né? Da galera aí dos 30 a mais, 40 a mais, 50. Então, é uma galera diferenciada, tá? Mas essa galera fala tanto de empatia e acaba não tendo nos momentos que deveria ter. Fala em espiritualidade, mas não adota uma postura espiritualizada. E às vezes vão tanto para as religiões, mas aquilo não torna a pessoa uma pessoa melhor, porque é uma pessoa que julga, é uma pessoa que acha que somente o caminho dela é o mais adequado, é o caminho certo. Então, é importante a gente começar a se confrontar em relação a isso, porque a gente pode cair nesses comportamentos às vezes, porque somos influenciados pelo meio, né? Se a gente convive com gente muito negativa, muitas pessoas às vezes negativas, olha, eu vou dizer, é muito provável
que a gente acabe adotando comportamentos negativos também, sem perceber que a gente está agindo dessa forma. Mas a gente acaba adotando. Conviva com pessoas reclamonas que você também, em muitos momentos, vai se ver reclamando. Então, o meio influencia a nós. E aí, voltando à história da minha consulente que eu falei lá no comecinho para vocês, o que talvez ela devesse fazer e qual talvez fosse o pano de fundo para ela ao trabalhar numa empresa em que as pessoas hostilizavam ela, não gostavam dela e ela estava ali naquela posição de liderança querendo dar o melhor dela e fazer um trabalho diferenciado. O tarô havia dito que se ela continuasse, seguir em frente, fosse resiliente, se persistisse, que ela teria os louros disso no futuro e teria crescimento. Às vezes, gente, a gente é colocado num meio, pela vida, num meio totalmente diferente do que a gente pensa e do que a gente vibra, para a gente semear alguma coisa diferenciada. E eu sei que não é fácil dessa semente vingar e frutificar. Não necessariamente as pessoas se tornarão melhores ao conviverem com a gente, não necessariamente elas mudarão, mas elas terão a chance. A chance de melhorar conosco e a gente também vai ter a chance de fazer alguma coisa por aquele lugar. Seria muito bom se a gente pudesse escolher, ou a gente pensa que seria, se a gente pudesse escolher com quem a gente quer conviver. E se a gente convivesse com pessoas que têm o mesmo tipo de consciência que a gente mesma forma de enxergar as coisas que a gente teria menos problema. Isso é fato. Mas se a gente veio aqui para aprender e para se desenvolver, é em meio às adversidades que a gente vai conseguir. Se a gente conviver com pessoas que têm uma certa evolução ou que pensam de maneira parecida com a gente, não vai ter desenvolvimento. Você entende? Não vai ter porque a gente vai operar dentro de um senso comum. Então, às vezes, nós somos levados a estes lugares e somos atirados aos leões justamente para que a gente possa fazer alguma coisa com isso. Então, dome os leões se você for atirado às feras. Se não está dando certo de um jeito, haja de outro. Se da maneira na qual você pensou em fazer as coisas não houve bons resultados, mude a estratégia, mude a ação, teste novas maneiras, teste outras formas. Mas não caia numa zona de conforto, não caia naquele espírito de reclamação, não faça isso, não caia no negativismo, não desista se puder ter lucros e frutos e conquistas ali naquele lugar. Agora, é claro, tenhamos a sabedoria também para entender até quando a gente deve ficar num local. A gente também tem que entender que ciclos se encerram, que a nossa alma às vezes tem outras necessidades, que às vezes é importante mudar outra profissão, outro local, fazer outra coisa, novos desafios. Mas tenhamos a sabedoria, né, de entender qual é a necessidade da nossa alma e entender que a gente também não deve fugir dos desafios e que é possível, né, a gente mudar a realidade ou contribuir para uma realidade melhor, tá? Gente, eu quero agradecer muito vocês por terem ficado aqui comigo nessa conversa. O programa está chegando ao fim, passou rapidinho, né? Mas eu quero lembrar você que está ouvindo pelo rádio que você também pode me seguir no Instagram, tá? Segue lá, porque eu também estou sempre pondo reflexões, postagens, comentando sobre rituais, sobre coisas que vão acontecer, seja no templo de Wicca, ou também que eu vou fazer online. Então, estou sempre postando tudo lá, tá? O meu Instagram é o @eduiscarfon. Escarfon com S mudo e N de navio no final. Eu também quero dizer que esses programas todos estão sendo disponibilizados lá no meu canal no YouTube. Então, se você não está inscrito, inscreva-se lá, tá? Edu Scarfon Oficial, e aí você pode rever, pode mandar alguma reflexão que você achou interessante para alguém conhecido, uma amiga, para alguém que você acha que está precisando ouvir aquilo, tá? Quem está vendo pelo YouTube, deixa o seu like e deixa também o seu comentário, por gentileza, tá? A sua opinião sobre o assunto.
Gente, quem quiser marcar uma leitura de tarô comigo, eu ainda estou atendendo, tá? Você pode marcar pelo WhatsApp do Templo de Wicca, que é o código 11, número 97374 5755. Então, 97374 5755. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá.